Como nós falamos na semana passada, hoje para nós como cristãos é um dia especial. Nós estamos celebrando aí 504 anos da Reforma Protestante, desde o dia em que, segundo alguns historiadores, Martim Lutero afixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, e ali provocou uma grande mudança no mundo a partir dos princípios da Reforma Protestante. Nesses últimos anos a gente tem falado da Reforma Protestante de maneira bem sistemática no mês de outubro. Me lembro que talvez há 2 anos a gente falou o mês todo sobre reforma. No ano passado a gente deixou para falar mesmo na data próxima, como nesse ano fizemos. E falamos sobre os 5 solas, que são os princípios conhecidos aí que nortearam a reforma. Não que foram colocados por Lutero, mas com os reformadores principalmente posteriores, especialmente da linha calvinista reformada, a gente ficou conhecido como 5 solas, os 5 somentes. Somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente glórias a Deus. No ano passado eu falei um pouquinho aqui sobre catolicidade. Eu falei sobre o sola ecclesia, somente a igreja, porque muitas vezes se confunde o princípio de livre exame das Escrituras com livre interpretação da Escritura. Nós não somos, como cristãos protestantes, chamados a ter uma livre interpretação, cada um tem a sua interpretação, como se fosse possível nós olharmos para o mesmo texto e termos conclusões completamente opostas e todo mundo está certo. Não tem como. O texto ele é objetivo. Se a minha interpretação ela é completamente oposta à sua, um de nós estamos errados. E eu falei um pouquinho que quando Lutero e Calvino e Zwingli e os outros posteriores, eles falam de ruptura com algumas coisas, não é uma ruptura com a tradição cristã. A igreja ela não começou em 1500 para nós, a igreja começou há 2000 anos. Então a gente não descarta a tradição, a gente não descarta os pais, a gente descarta aquilo que não está alinhado à palavra de Deus, mas a gente usa toda essa tradição, toda essa riqueza. Os reformadores não jogaram fora, eles entendiam a necessidade de aprender com a igreja toda. E aí eu falei um pouquinho disso no ano passado, você vai encontrar até no canal do YouTube da igreja essa palavra, sola ecclesia. E hoje eu gostaria de falar algo bem diferente, do que essas propostas. Como eu falei há pouco, o que eu gostaria de enfatizar não envolve tanto o caráter teológico da reforma. Eu gostaria de enfatizar um pouquinho sobre a pressão que Lutero enfrentou. Eu iniciei aqui falando que Lutero foi um homem que passou por muitas pressões, porque ele lidou com algo, sentiu muitas vezes uma voz sozinho, embora ele não era sozinho, mas ele teve muitas pressões. Ele já tinha pressões internas antes do Espírito Santo trazer a compreensão do texto bíblico, especialmente em Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. E aí finalmente ele conseguiu vencer aquela culpa que ele carregava. Quem já assistiu o filme antigo de Lutero, tem uma cena que ele está orando, falando com o diabo, te repreendo, Satanás, que ele sentia muitas aflições, muita pressão interna inclusive. E aí finalmente ele percebe que ele tinha que simplesmente descansar na justiça de Cristo Jesus. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo diz: eu estou disposto a morrer, ir para Jerusalém e morrer, mas eu quero completar o meu ministério de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Não existe mensagem melhor. É por isso que isso é uma boa nova. O Evangelho, a boa notícia. Essa é a boa notícia. Você e eu não precisamos fazer nada para reparar o nosso pecado diante de Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos. Porque a nossa ofensa é a um ser infinito, e nós somos seres finitos. Como é que um ser finito pode conseguir pagar uma dívida de valor infinito? Não tem como. E aí a gente é chamado a descansar nos méritos de Jesus e colocar nossa fé no que Jesus fez. Nesse momento, os reformadores ensinam, à luz da palavra de Deus, que acontece uma união mística entre o cristão e Deus, e Cristo. E aí, Jesus, ele nos empresta a justiça dele e assume o nosso pecado. É por isso que o Pai olha e fala assim: você é justo. Porque apesar do meu e do seu pecado, nós estamos debaixo da justiça dele. Paulo inclusive vai dizer para os Gálatas
Que o modo de cair da graça é quando a gente se desliga de Cristo, é quando realmente perde essa consciência. A gente mostra que na verdade nunca tivemos essa fé genuína, de confiança total nos méritos de Jesus. E muitos lá naquela ocasião estavam voltando para as práticas judaizantes a fim de se tornarem justificados diante de Deus. E aí Paulo, naquela carta aos Gálatas, fala especialmente dessa justiça que vem por meio da graça no sacrifício de Cristo Jesus. Então o Lutero, ele tinha muitas pressões internas, mas não somente pressões internas, ele também tinha uma pressão externa gigantesca. Ele enfrentou muita coisa, muita pressão. Nós como cristãos já enfrentamos muitas pressões, todos nós passamos por lutas na igreja, na sociedade contemporânea, e Lutero passou por muitas pressões, até porque a mudança que a reforma trouxe foi similar àquela mudança copernicana, que acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Com Copérnico mudou completamente. É mais ou menos a mudança que Lutero fez. A partir da pregação de Lutero, mudou-se tudo, não foi só um assunto teológico, mudou-se completamente a compreensão de tudo. Quando Lutero criticava a teologia da glória que ele falava, ele estava falando até de uma maneira de entender as coisas, que os escolásticos confiavam demais na própria razão e deixaram de confiar na palavra de Deus, deixaram de inclusive usar a palavra como uma base para entender não só o aspecto teológico, mas entender a vida como um todo. Então foi uma mudança total. Então Lutero enfrentou muita pressão, ameaça de morte, inclusive num dado momento que ele é ajudado pelo príncipe, todo mundo achou que ele tinha morrido, mas foi um momento que ele começa lá a traduzir a Bíblia para a língua alemã. Então assim, ele passou por muitas lutas e pressões. Como cristão nós vamos enfrentar sempre pressões. Nós estamos inseridos numa sociedade secularista, e pressões, elas estarão presentes em todo o tempo. Essa semana a gente viu aí toda a discussão nas redes sociais do jogador Maurício Souza, Não sei quem acompanhou toda essa polêmica, porque ele simplesmente se posicionou favorável à sua visão moral judaico-cristã. Ele simplesmente fez um comentário, e por conta disso os patrocinadores fizeram uma pressão no clube que ele jogava a fim de demiti-lo. E aí até aqueles que concordavam, curtiam alguma coisa que ele tinha publicado, começaram a sofrer pressão dessa determinada comunidade LGBT, esse pessoal da política identitária. O filho do Tite está recebendo uma pressão, não sei quem acompanhou, porque ele curtiu algumas postagens do Maurício Souza. O jogador Fred do Fluminense fez um comentário: que loucura, Deus te abençoe. Também sofreu uma pressão lá por parte dos patrocinadores. Porque como cristãos, a partir do momento que nós nos posicionamos em relação aos valores, as pressões virão cada vez mais, cada vez mais. E não tem como a gente deixar de falar da nossa visão, porque o nosso papel enquanto cristãos do lado de fora não é impor os nossos valores às pessoas, mas ter o direito de viver conforme os nossos valores. Ninguém quer que essa comunidade viva debaixo dos nossos valores. Nós queremos simplesmente a liberdade de viver os nossos valores. Essa é a ideia, porque muitas vezes isso é deturpado pelos secularistas como se tivesse da nossa parte uma imposição, quando o que está acontecendo é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Quem está impondo são exatamente esses grupos. Esse grupo tem uma visão de ser humano. Eu estou saindo bastante aqui da palavra, mas não tem problema. Esse grupo tem uma visão de ser humano que é pautada nos sentimentos, nos desejos, nas vísceras. Você é aquilo que você sente. Então é por isso que uma pessoa que está num corpo, numa estrutura biológica de homem, se sente mulher, ele se apoia muito mais nos sentimentos, muito mais nos desejos do que na estrutura biológica. E do outro lado também acontece isso. Agora você olha e vê a realidade objetiva, você vê uma estrutura biológica, e aí você fala: não, mas o corpo é de homem, eu estou vendo um homem. E aí você pode ser processado porque você não está aceitando o que ele está sentindo e a maneira como ele quer ser visto. Então assim, eles estão tentando impor sobre a consciência alheia os sentimentos deles. Você não pode falar o que você está vendo, o que os seus olhos enxergam. A realidade, ela é objetiva, gente, não tem como. Esse papo de tudo é relativo, isso é mais ou menos.
os textos são tudo relativo, não tem verdade objetiva, ninguém fala assim quando vai tomar um remédio e lê a bula. Você não fala, é tudo relativo mesmo, vou pegar aqui a bula, não vou tomar o paracetamol, vou tomar esse veneno de rato, afinal de contas é tudo relativo. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. A gente crê na hora de tomar o remédio que o texto é objetivo. É só quando é conveniente a esses grupos que eles pensam assim. Mas está tendo uma imposição sobre a consciência alheia, uma apropriação, porque se você não aceitar o que eles sentem, o Estado vem e te pune, as leis vêm e te punem. Então está completamente o oposto do que está acontecendo. A imposição está vindo da outra parte. Então a gente vai enfrentar pressões, e Lutero enfrentou muitas delas. Eu gostaria de pensar um pouquinho a partir de algumas frases que Lutero fala, e à luz da palavra de Deus, evidentemente, como é que ele conseguiu superar tanta pressão nos dias dele? Como é que ele conseguiu superar tanta oposição, tanta pressão do mundo antigo, em que o poder estava nas mãos da Igreja Católica Apostólica Romana? Como é que ele conseguiu passar por tudo aquilo? Eu gostaria primeiro de partir de um texto, e depois a gente vai passear bem nas Escrituras, mas eu só gostaria de ler 2 Coríntios 4, para a gente partir desse texto, versículo 7. Diz assim, 2 Coríntios 4, 7: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Amém? Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra e pedir que nesse momento o teu Espírito possa nos visitar, possa nos ensinar, inclusive a como resistirmos às batalhas, às lutas, às pressões. Tua palavra nos mostra que há princípios que nos ajudam a ser perseguido, mas nunca vencido, atribulado, mas nunca desistir, a continuar caminhando, a continuar perseverando, lutando, a continuar erguendo a nossa voz, apesar daqueles que querem nos calar, apesar das lutas. Nos ajuda a absorver esses princípios para a honra e glória do teu nome. Amém. Primeira coisa que eu entendo que fez Lutero suportar as pressões do seu dia, é porque Lutero levava a oração muito a sério. Lutero levava a oração demasiadamente a sério. Certa ocasião ele vai dizer: a oração é o suor da alma. Nós precisamos transpirar a oração. A igreja que não ora, o cristão que não ora, ele está com defeito de fabricação. A oração não é tentar convencer Deus a aceitar os nossos caprichos, não é convencer Deus a ouvir os nossos caprichos, a se curvar à nossa vontade. A oração, pelo contrário, nos torna extremamente sensíveis e entender a vontade de Deus e colocá-la em prática. Porque Paulo vai dizer que a gente nem sabe orar como convém, não é? Tiago vai dizer: vocês oram, pedem, mas não recebem, porque pedem mal, porque vocês estão pedindo para satisfazerem nos seus prazeres. E aí, em Romanos 8, Paulo diz: porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece o coração de Deus vai nos revelando essa vontade, para que a gente ore em conformidade à vontade de Deus. C.S. Lewis vai dizer que é exatamente esse o propósito da oração, é mudar o nosso caráter. A oração serve para que a gente esteja alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus. A oração vai nos tornando sensíveis. A oração vai fazendo a gente se tornar consciente do que Deus quer para a nossa vida. A oração amolece o nosso coração. A oração quebra o nosso orgulho. Por isso que, tradicionalmente, muitas vezes a gente costuma orar como? De joelhos, prostrados diante de Deus, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo, como o Cleiton na teologia dele fala, reconhecendo que ninguém presta. Ninguém presta. Quando a gente se curva de joelhos diante de Deus, eu não presto, eu preciso da tua misericórdia. Não é se exaltando, mas dizendo como pecador:
tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí a gente consegue estar com o coração mais aberto àquilo que Deus quer nos ministrar. Quando eu falo desse princípio da oração, eu costumo ilustrar com a situação de Ana. Lembra do texto de 1 Samuel 1? Que fala que Ana vivia como aflita, em desespero, porque ela não tinha filhos, ela era estéril. Deus tinha feito Ana estéril. E aí a sua rival provocava ela constantemente, porque ela tinha filhos. Só que o marido amava Ana, Eucana amava Ana. E olha que curioso, porque enquanto Ana ficava aflita, ela foi perdendo a visão de Deus, porque ela ia até o altar sacrificar a Deus e voltava pior. Como é que você vai para o culto e volta pior? Quando o seu coração está tomado pela angústia. É por isso que a gente tem que orar, mesmo que a oração seja esteticamente feia. Tem uma grande parte do texto bíblico conhecido por lamentações. Às vezes a gente não ora esse tipo de oração porque parece feia, mas faz parte, porque é um desabafo da alma. E aí Deus consegue chegar, curar o teu coração, porque você mesmo vai percebendo a podridão. Deus já sabe que tem uma podridão muitas vezes no nosso coração, mas a gente precisa colocar para fora para ser curado. Enquanto Ana ficava angustiada, aquela ansiedade, aquela angústia foi se tornando veneno para a alma dela. O dia que finalmente ela orou, o texto fala que o semblante dela na hora mudou na hora. Ela mudou a visão de Deus, ela mudou a visão dela quando ela estava angustiada, porque ela não comia. Ela mudou a visão do próximo, porque o marido dava porção dobrada e ela não conseguia ver a bondade do marido. É assim, quando você fecha-se na sua angústia e não coloca diante de Deus, você perde a visão de quem é Deus, a visão de quem é você e a visão do próximo. Mas no momento que você coloca para fora, a cura chega. Metade do processo de cura terapêutica é você colocar para fora o que está te angustiando. A oração é isso, gente, é colocar para fora, e a gente vai conversando com Deus e o coração vai ficando sensível. Não tem vezes que você começa a orar por uma coisa, o coração está meio amarrado, e daqui a pouco o Espírito começa a falar com você, e daqui a pouco você está orando por umas coisas que nem estavam na tua cabeça. Já aconteceu com você? Você começa a orar por umas coisas que parece que tira um peso, e você vai sendo direcionado, levado. Já aconteceu com alguém isso? Curioso, Ana estava angustiada porque não tinha filho, ela estava preocupada com a vergonha dela. Ela estava preocupada porque não tinha um filho, com a vergonha dela. E aí ela fala: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele para ti. E aí Deus vai lá e atende a oração de Ana, porque Deus, não que ele não se importasse com a vergonha de Ana, mas ele estava muito mais preocupado com a vergonha da nação de Israel. E Deus não queria um filho apenas para Ana, ele queria um profeta. Enquanto Ana estava orando por um filho para acabar com a vergonha dela, Deus queria que ela orasse para acabar com a vergonha da nação e para ter um profeta, para de novo colocar a nação nos caminhos de Deus. E aí ela consagra Samuel. Às vezes você está orando por um filho, mas Deus está querendo que você ore por um profeta. Às vezes você está simplesmente orando, pedindo: Deus, acaba com a minha vergonha, com a minha dor. Mas Deus está querendo acabar com a dor e a vergonha da nação, da cidade de Ribeirão Preto. A igreja, ela nunca tem que olhar para si, ela tem que sempre olhar para fora. Amém? A oração é o suor da alma. A igreja tem que transpirar oração. Lutero enfrentava a pressão porque ele colocava a alma diante de Deus constantemente. O próprio hino que ele compôs: tu és o meu castelo forte. A pressão vem, a dor vem, mas eu posso me refugiar em ti. A gente aprende isso com Jesus. Lucas 22:39, quando Jesus vai orar lá no Getsemane, é curioso porque fala assim: ele se levantou e, como era o seu costume, foi ao Monte das Oliveiras. Essa palavra costume é que uma coisa tão enraigada em Jesus, arraigada, tão presente. É como você escovar os dentes, você não fica pensando o que você tem que fazer, já está arraigado. Era costume de Jesus orar, estava arraigado nele. Ele não começava o dia sem antes não ter um tempo com o Pai de oração. A primeira coisa que ele fazia antes de iniciar a missão, de começar a missão, ele era encontrado várias vezes pelos discípulos como orando. Às vezes passava a madrugada orando antes de fazer algum empreendimento missionário, porque antes de fazer qualquer coisa eu quero estar cheio da presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Olha que Lutero fala também sobre oração: às vezes sinto que por causa de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar.
Por isso é bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade e de noite a última. E cuide-se bem, muito bem, desses pensamentos falsos e enganosos que dizem: espera um pouco, daqui uma hora vou orar. Antes ainda tenha que resolver isso ou aquilo, porque com esses pensamentos a gente passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente a ponto de não mais sair oração o dia inteiro. É o que Jesus ensina. Ele não começava o seu dia, os afazeres, sem antes orar. E a oração, inclusive, nos protege contra o ceticismo, contra a incredulidade, em todos os sentidos. Não permite que a gente tenha dúvida, que os medos arraiguem o nosso coração, encontrem espaço no nosso coração. Às vezes a gente vê o que o que está acontecendo no mundo, as dificuldades, inclusive financeiras, por conta aí do Covid, gasolina 6,30, 6 sei lá quanto, vai dando desespero. Vai dando desespero, às vezes o medo. E a gente encontra lugar seguro diante de Deus. A oração nos ajuda. Lembra de Josafá. Senhor, o inimigo estava chegando, ele: Senhor, a nossa força é pequena demais, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Colocar os olhos em Deus. Oração é forte muro e fortaleza da igreja, é a arma do bom cristão, também Lutero vai dizer. Então, a primeira coisa, como é que ele aguentou a pressão? Como é que ele suportou tanta pressão? Ele levava a oração muito a sério, mas além disso, ele confiava na eficiência da palavra de Deus. Ele confiava que a palavra de Deus era poderosa. Primeiro, como eu falei, para vencer a pressão interna. Então, como eu falei no início, ele tinha muita culpa. Nossa, Lutero era um cara muito perturbado. Eu falei no devocional de sexta-feira. Às vezes ele esfregava o chão do convento com tanta força, que aquela era uma espécie de de flagelo. Era uma espécie de: eu vou sofrer para poder conseguir amenizar a minha culpa, porque tinha essa lógica dentro da igreja, alguns se açoitavam, então tinha um monte de práticas lá que envolvia aí esse lado das boas obras, do mérito próprio. Então ele tentava amenizar essa culpa, doava dinheiro, orações, fazia um monte de coisa, e às vezes esfregava com tanta força que as mãos ficavam ensanguentadas, por tantas horas e com tanta força, mas não amenizava a culpa, não conseguia superar a culpa, não vai conseguir mesmo. Só conseguiu o dia que a palavra de Deus veio como uma flecha no coração dele: o justo viverá pela fé. Aí ele aprendeu que o nosso Deus, ele não soma créditos e nem soma débitos. Rubem Alves, eu não concordo com a teologia dele, mas nisso ele está corretamente, ele está perfeito, quando ele vai falar sobre a parábola dos 2 filhos, lembra? Vem primeiro o filho que está em débito, está em dívida com o pai, está lascado. Fala: meu pai, eu vou lá trabalhar como empregado pelo menos eu vou ter o que comer, não preciso brigar com o porco por comida. Por quê? Porque na cabeça dele, o pai está somando a dívida, Aí ele chega e o pai faz o quê? Sai correndo, abraça, porque Deus não soma débitos. Aí o filho vem, não entra na festa, fica lá do lado de fora: não vou entrar nesse churrasco não. Aí o pai: o que foi? Não, mas eu sempre te obedeci, faço tudo que você fez, você nunca me deu um novilho para fazer um churrasco, nada. E aí o pai fala: filho, eu também não somo crédito, você não está entendendo, a relação é com amor. Os 2 filhos estavam perdidos, os 2 filhos estavam tendo uma relação com o pai baseada nas posses, no que o pai tinha. Nenhum dos filhos amava o pai verdadeiramente. Lutero nesse momento entendeu: não é o que você faz que vai te tornar aceito, ou o que não faz, é a graça de Cristo, é confiar nos méritos de Jesus, é só isso. Nossa, mas é fácil? É porque não é o que você faz, é o que Jesus fez. É só confiar, se colocar debaixo dessa graça maravilhosa. Então ele venceu porque ele confiou na eficiência da palavra de Deus, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero: comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, isso é, pela fé. É isso que significa: a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, uma justiça passiva com a qual Deus misericordioso
nos justifica pela fé, como está escrito: aquele que pela fé é justo viverá. Aqui senti que estava nascendo completamente de novo e havia entrado no próprio paraíso através de portões abertos. Então primeiro ele confiou na eficiência da palavra de Deus para vencer o interno, mas também o externo. Ele confiava que a palavra ia surtir os efeitos dela. Às vezes a gente não confia na eficiência da palavra de Deus. Tem muita igreja que deixou de confiar. Fala, a igreja não está crescendo, está difícil, está complicado, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos produzir, pega lá toda uma metodologia de marketing, vamos colocar isso aqui, vamos inserir um dinossauro, vamos vir aqui diferente, vamos pôr uma fumacinha, vamos, sei lá. E aí já não é mais igreja, vira uma promotora de evento, vira uma ONG, vira tudo, menos igreja. A igreja faz ação social, mas a ação social não caracteriza a igreja. O que caracteriza a igreja é o evangelho. É isso. Por isso que se tem ação social, mas não tem evangelho, é ONG, não é igreja. Se tem música e não tem evangelho, é show, não é igreja. Se tem relacionamento, mas não tem evangelho, é só um clube, não é igreja. Igreja é definida pelo evangelho. Então às vezes o pessoal parece que não acredita mais na palavra de Deus. Não vamos pregar assim, porque isso aqui é muito forte. A igreja muitas igrejas foram relativizando alguns conceitos, porque eles não são politicamente corretos hoje, né? Falar de inferno hoje, vamos fazer uma pregação sobre o que a Bíblia apresenta sobre inferno. Não, pastor, isso aí não é legal falar sobre isso. Vai pregar isso aí de domingo? Quem que fala de inferno hoje? Aí a gente vai cedendo ao espírito da época. Vamos fazer uma pregação aqui sobre o pecado, confrontar o pecado. Não, isso é ofensivo. Deixou de confiar na eficiência da palavra de Deus. Ou vamos criar um clima gostoso, só falar de paz e amor. Lutero, ele sempre confiou na palavra de Deus. Tem uma frase dele que é conhecida. Ele diz assim: eu me opus às indulgências e aos papistas, mas nunca pela força. Eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso não fiz mais nada. Enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meus amigos Philipp e Ansdorf, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Enquanto eu fiquei lá tranquilo com meus amigos, tomando a cerveja de Wittenberg, eu preguei, ensinei, falei. O resto foi com a palavra. A palavra fez o trabalho todo, eu só expus a palavra. Martin Lloyd Jones diz assim: a melhor forma de purificar uma igreja é a exposição sistemática da palavra de Deus. Porque de duas uma, ou os pecadores se arrependem, ou eles saem da igreja. E a igreja é purificada. O objetivo não é tirar ninguém, lógico que não. Mas você tem que expor a palavra de Deus para quê? Para que a gente seja purificado através do trabalho que o Espírito Santo vai produzindo mediante a palavra pregada e a gente assimilando. Mas o objetivo é a purificação. E aí Lutero tinha essa convicção: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Nosso papel sempre, irmãos, é a fidelidade à palavra de Deus. A palavra ela é consistente, eu não preciso tentar deixar ela relevante, ela já é relevante, justamente porque é a palavra de Deus. Paulo vai dizer assim, inclusive você pode usar a palavra de Deus para confrontar as filosofias desse mundo, porque nenhuma delas é consistente como a palavra de Deus é. Paulo diz assim: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, falsos pensamentos, vãs filosofias. Eu posso pegar a palavra e contestar com esses ensinos tranquilamente, porque a palavra vai se mostrar coerente. A visão bíblica de mundo é a mais satisfatória que tem. Eu acabei de falar que esse movimento fala do homem como homem pautado nos sentimentos. A visão cristã não descarta os sentimentos, só que ela fala que o homem não é só isso. Você não pode reduzir o homem ao sentimento. Como eu não posso reduzir o homem só à razão? Sabe que a palavra de Deus, o que é o homem? A melhor definição tem a ver com a palavra coração nas escrituras. Coração é o posicionamento que todo ser humano faz na vida, onde ele considera alguma coisa como divino, mesmo que ele esteja consciente disso ou não. Karl Marx fala, ele era ateu, mas ele colocou a matéria como uma espécie de divindade para ele. Por isso que tudo que ele olhou foi reduzido à relação do homem com a matéria. Como que ele define a sociedade? Luta de classes. Por quê? Está ligado
A matéria. Está ligado à questão econômica. Ele colocou o econômico acima de tudo. Isso aí é religiosidade. Isso aí tem a ver com o posicionamento religioso. Isso definiu a visão dele do todo, a visão do homem, a visão de mundo. Então todo mundo é religioso. A Bíblia fala, quando fala de coração, não está falando de emoção, ela está falando do centro da existência do ser humano. Por isso que o escritor de Provérbios fala assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Todo ser humano tem um posicionamento religioso, e a partir daí ele constrói o pensamento dele. Filósofo faz isso, ateu, todo mundo faz isso. Todo mundo considera alguma coisa como divino, se não for Deus. E Paulo falava isso, né? Se você rejeita o Criador, você passa a adorar a criatura. Por que a visão de Karl Marx é tão reducionista? Porque ele deificou uma parte da matéria, e tudo ficou reduzido àquilo. E por isso que você vai achar inconsistência no que ele fala. Um monte de inconsistência. Não só dele. Esse movimento que deifica o sentimento, tem um monte de incoerência lá também. Uma delas é quando eles olham para o espelho. Como é que você lida com a questão biológica que é objetiva? A melhor visão de mundo é cristã, gente. Tranquilamente. Você pode pregar tranquilamente e estudar os pensadores. Então assim, a palavra é relevante para isso, e ela é relevante para convencer o homem do seu pecado. O nosso papel, sabe qual é? Só jogar semente e pregar a palavra. Eu não sei quem é eleito de Deus, eu não sei quem Deus vai salvar. O meu papel não é eu tentar salvar o cara, o meu papel é pregar a palavra. Jesus diz: uma semente vai cair numa terra, num tipo de coração, que o diabo vai tirar. O cara vai ficar alegre um minuto, daqui a pouco o diabo rouba. Vai cair num outro que não vai suportar a pressão da vida, as tribulações. Tem um outro que a palavra vai começar, parece que dá algum sinal, só que aí ele é tomado pela vaidade da vida, ele vai querer enriquecer a qualquer custo, a vida dele vai ser reduzida à ambição material, ao dinheiro. Mas tem um tipo de gente que a palavra vai dar fruto. Eu não sei que tipo de terra. Meu papel é simplesmente jogar semente. O nosso papel é jogar semente, e como Lutero disse, a palavra vai surtir os efeitos dela. Amém? A palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir os seus desígnios. Terceira coisa que Lutero, que eu aprendo com Lutero, o Jonas, que o pastor Jonas gosta, não desprezar nunca o efeito terapêutico da mesa. Tem um livro mais recente, tem alguns anos, Conversas de Lutero junto à mesa. Os alunos de Lutero começaram a notar tudo que Lutero conversava. Tem piada, tem ironia, tem um Lutero totalmente humano, que prega, fala coisas sérias, mas também faz piada, brinca. É muito legal. É um monte de trecho assim, né? Não tem um livro, capítulo. Está lá um monte de pensamento solto de Lutero, que os alunos foram registrando. Você tem um Lutero completamente, é ser humano, gente, justo, mas também pecador. Tem umas coisas que ele fala lá que é exagerada até. Você vê um cara que é crente, mas é humano. A reforma ensina assim que nós somos simultaneamente justos e pecadores. O mesmo Lutero tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Vira e mexe, mostra que ninguém presta. Como o Cleiton fala, ninguém presta. Então você tem um Lutero humano, mas qual que é a preciosidade da mesa? Gente, falar o coração, ser ouvido, conversar. Tem coisa mais gostosa que está na mesa? Ontem a gente sentou na mesa, quase todo sábado a gente senta para jogar, para brincar, para conversar. O Joel, a Valéria, meus cunhados estão indo. A gente não aposta não, é só para brincar. Mas é um momento gostoso para a gente bater papo, contar piada, rir, brincar um com o outro, tirar sarro. Ser humano, a gente precisa de gente. Uma das grandes agonias da pandemia foi não estar com as pessoas, né? Esse negócio de live aí é legalzinho, não come, depois é insuportável. Eu conheço um monte de pastor, eu pensei, vou fazer uma live por semana, mas tinha tanta live no Instagram que eu falei, não vou fazer live nenhuma, não, que coisa chata de live, ficar vendo os outros pelo celular. Quero ter contato, gente. O nosso grupo nasceu por carência de ter gente, né, Joel? Não, vamos se reunir, vamos comer junto, né?
Começamos a nos reunir aí de sexta-feira, o grupo foi crescendo, foi chegando gente, porque todo mundo estava carente de relacionamento, de olho no olho, de conversa. Os primeiros grupos a gente nem pregou nada, a gente sentava para comer e conversar. A gente precisa sentar. O que Lutero fez ele suportar as pressões? Sentar com os amigos, conversar, desabafar, contar piada, rir um pouco. Faz parte da vida isso, gente. Sei que às vezes passa por um sentimento de depressão. Senta com um amigo, senta na mesa. O apóstolo Paulo, na última carta dele a Timóteo, que tem um tom depressivo no capítulo 4, você vê um Paulo abandonado na masmorra, falando: a minha morte se aproxima. Sabe o que ele fala para Timóteo? Timóteo, vem me ver. E quando você vier, traz o João Marcos, que ele tinha tido uma desavença lá no passado. Paulo quer ver gente, quer ver um amigo, quer ver um rosto amigo, ele quer conversar. Mesa é terapêutico. Já diz o provérbio: quem se isola procura os próprios interesses. A gente foi chamado para andar em comunhão, para ter comunhão. Inclusive a gente tem projetos aí de propor cada vez mais, né? A gente está tentando aí no primeiro domingo de dezembro, não vai ter culto aqui no prédio não, vai ser numa chácara. Passar o dia lá, um holocausto santo, um churrasco, passar o dia juntos. Tem que ter comunhão, tem que estar junto. Outros eventos está propondo para casais, aí o Joel, o Douglas, a Renata, a Valéria, para a gente estar junto. Comunhão é importante para a gente ser curado. Comunhão traz cura. Encorajamento, a Bíblia fala em Hebreus 10, 25, encorajem uns aos outros, estimulem ao amor, às boas obras. Edificação, alívio, confessem os seus pecados uns aos outros e orem para serem curados. Alívio, cura, levem as cargas pesadas uns dos outros. Nessas conversas de Lutero, eu até te encorajo, compra esse livro, Conversas junto à Mesa de Lutero. Você vai dar risada, bastante risada também, porque você vai ver o Lutero, o pessoal fala que por mais que ele era como ele era reconhecido como um hipopótamo na loja de cristais, né? Porque ele chegava, aquele cara que não tinha nenhuma sutileza, mas por outro lado dizem que ele era um cara extremamente bem-humorado, às vezes o pessoal faz umas brincadeiras na rede social. Qual desses grandes nomes você gostaria de sentar para estar junto? Eu sempre falo: Lutero, o Chesterton, o C.S. Lewis, porque os três são bem-humorados. Eu queria sentar com os caras que são inteligentes e engraçados, que a gente vai rir e vai aprender muito com os três. Faz parte, isso é processo terapêutico. E por fim, o que eu aprendo com Lutero? Além de levar a oração a sério, além de confiar na eficiência da palavra de Deus, além de estar junto à mesa com meus irmãos e entender como isso é terapêutico, meus irmãos, sabe o que eu aprendo? Entenda o que eu vou dizer? A desfrutar da vida. Tem crente que parece que é negacionista com as coisas boas de Deus. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Sexo é pecado. O cara não fica com a mulher, é pecado. Tudo é pecado. Bebida é pecado. Tudo é pecado. O cara não consegue apreciar o lado bom, porque quando a Bíblia diz que Deus fez o mundo, ele olhou e disse que era bom. Tem pecado, evidentemente tem pecado, mas tem coisa que é preciosa, que Deus deu, e às vezes a gente descarta sobre uma falsa espiritualidade. A igreja vira e mexe, ensina coisas que não tem na Bíblia, é costume humano, não é bíblico, não tem nada a ver com Bíblia. Eu cresci no pentecostalismo, vim de igreja pentecostal, hoje eu me considero muito mais reformado, mas tinha um monte de coisa que eu ouvia que não tinha na Bíblia, era coisa de homem, era cultural, subcultura evangélica, não é bíblico. E a gente não desfruta das coisas preciosas que Deus deu, não aprendeu a viver a vida, as coisas boas que Deus deu. Lutero tem uma frase que ele fala do homem aproveitar coisa boa, ele fala da mulher que Deus deu, fala de desfrutar inclusive do vinho, a gente acabou de falar dele, fala da cerveja de Wittenberg, talvez alguns irmãos falem misericórdia. Gente, o problema não é isso, o problema é quando você não tem controle sobre isso, aí é melhor você nem experimentar. Se você não sabe se controlar, não tem domínio próprio, não faça, não vá. Jesus, ele transformou água, não foi em suco de uva, foi em vinho. O vinho
tem a ver com alegria nas Escrituras. Você já viu alguém alegre tomando suco de uva, tangue? Não, tem coisa que não dá para a gente ficar levando. Isso não é ensino bíblico, isso é ensino de uma subcultura evangélica, de uma linha evangélica. Aliás, na cristandade inteira, quase ninguém tem problema com isso, de ensinar o que é certo. Então eu não estou te incentivando a fazer nada, não. Estou dizendo assim: fale o que a Bíblia fala só. Não fica falando o que a Bíblia não fala. Tenha controle, tenha domínio próprio. O Lutero fala da música, inclusive, também, que a música é algo precioso, é bom. Tem a ver com o belo, tem a ver com arte, tem a ver com beleza. Os filósofos antigos, os medievais também, vários entendem que a beleza eleva a alma, a música, sabe, eleva a alma. E Lutero fala: quem não sabe aproveitar a mulher, o vinho, a música, nem a gente, ele fala. Ele é um tolo, ele vai dizer. Palavra apropriada que ele usa, é um tolo. Ele está falando de gente que está descartando sobre uma pretensa espiritualidade, ou gente que não entendeu nada da vida. Você quer que eu leia um texto para dar um argumento do que eu estou falando? Talvez alguns estejam assustados, mas abre para mim 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Olha o que Paulo fala que interessante. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, olha só. Ouça. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para ser recebido com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa, ou toda criação, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Olha que curioso, a gente pensa em idolatria como a gente divinizar alguma coisa, como eu falei, mas tem a ver também com você procurar um significado para a criação de Deus fora de Deus. Paulo está dizendo que haviam pessoas seguindo doutrinas de demônios, que estavam ensinando que algumas coisas que Deus deu para o homem eram erradas. O casamento era errado, alguns alimentos eram errados, se eles tivessem um mal neles em si mesmos. E Paulo diz: isso é doutrina de demônio, e isso é um tipo de idolatria também. Quando eu não sei lidar com a criação de Deus também, envolve um tipo de idolatria, porque afinal de contas, 1 Coríntios 10, quando Paulo fala que alguém se curva, por trás de todo ídolo tem o que ele fala? Tem demônios, ele vai falar, 1 Coríntios 10. Aqui ele está falando de doutrinas de demônios. A idolatria não é só se curvar alguma coisa, é você não saber lidar com a criação de Deus conforme o significado que Ele colocou. Então está cheio de gente se pagando de espiritual hoje em dia, negando a boa criação de Deus e julgando os irmãos que sabem utilizar a boa criação de Deus e agradecem a Deus pela amizade, pelo alimento, por apreciar as coisas boas, um bom vinho, como Lutero fala também. Por que não? Sabe lidar com a criação de Deus. Às vezes a gente, não sei, tem uma ideia meio espiritualizante, e a gente demoniza a parte material da criação. A Bíblia não demoniza a criação. A gente não pode cair no pecado, mas a criação a gente tem que utilizar, desfrutar da boa criação de Deus, porque nos ajuda inclusive. Faz parte da vida, ser humano, alegria faz parte da vida. Você ficar rejeitando não vai te levar a lugar nenhum, só vai colocar você numa falsa espiritualidade. Vou ler aqui Eclesiastes 9:7, eu vou ler na paráfrase da mensagem do Eugene Peterson. Olha que legal, Eclesiastes 9:7. Tem crente que esquece desse versículo. Aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se pela manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com as pessoas que você ama. Todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. Amém? Dá para ouvir um amém assim? Ou você, ô pastor, misericórdia, está falando de pecado? Não é.
Pecado é quando você reduz a sua vida a essas coisas. Se você pegar o casamento, que é uma dádiva, é uma bênção, e reduzir tudo a ele, aí você está pecando. Se você pegar essas coisas que eu falei, tem a ver com alimento, bebida, e você reduzir a ela, aí você está pecando. Se tudo para você é o prazer, aí você vira um hedonista, não um cristão. Agora o cristão sabe apreciar a boa criação de Deus, é dádiva, é presente, é uma bênção e ele desfruta. E sabe por que Lutero tinha saúde para enfrentar as pressões? Porque ele desfrutava da vida. Ele sabia sentar, apreciar a coisa. Casou-se. Catarina, quem sabe? Vamos embora. Ele falou, Catarina, pegou ela no convento e falou, vamos embora. E foi uma piadinha, tem que fazer, né? Catarina, vamos embora. E a gente faz essa piadinha. Um dia ele chegou para ela e falou, vamos embora. Aproveitou, ele viu que não tinha nada de errado naquilo. E isso dava saúde para Lutero continuar lutando as batalhas que Deus colocou, confiou a ele. E o que vai fazer a gente enfrentar as pressões nesses dias é exatamente isso. Primeiro, a igreja precisa aprender a orar, levar a oração demasiadamente a sério. A gente precisa respirar a oração, como Lutero fala. Eu preciso transpirar a oração. A oração é o suor da alma. Eu preciso levar a sério a palavra de Deus. O nosso objetivo é a fidelidade. Sabe qual é o êxito do cristão e da igreja? Fidelidade. Não é ser uma igreja poderosa, com influência política. Deus vai olhar se a gente é fiel na mensagem. Está pregando a mensagem de maneira fiel? É isso que Deus quer, fidelidade. E a gente descansa que aí Deus faz a obra. Quem acrescenta dia após dia os que estão sendo salvos é Deus, não é o nosso método, não é a minha abordagem, não é nada disso, é Deus que faz isso. Terceira coisa, tenha comunhão, irmãos, tenha comunhão. Venha participar dos grupos. Aliás, a partir da próxima semana, já estou entrando até no recado, a gente não vai fazer um monte de grupo não, a gente vai fazer um grupão na sexta-feira. Um grupo só, todo mundo junto, que a gente quer refletir na palavra, orar e depois comer juntos aí na garagem, estar junto, batendo papo. A gente está precisando disso mais e mais. Precisa ter comunhão. Talvez você não conhece ainda as pessoas aqui, então a gente vai se conhecer cada vez mais. E quem diz eu não conheço é porque está usando de desculpa, porque a gente está dando as possibilidades para essa comunhão. Amém? Comunhão. Mas também aproveita a vida, irmão. Fica querendo dar uma de, você não é anjo, aproveita a vida. Vive a vida como se fosse o último dia. Por isso que ele fala, vista a tua melhor roupa. Viva como se fosse uma festa. Viva com intensidade. Chesterton ele dizia que a gente tem que ter aquele deslumbramento da criança com a vida, sabe? A primeira experiência da criança. Quem tem filho pequeno, você vai lá e joga o filho para cima, ele fala o que para você? Você joga ele para cima, o que ele fala dele? De novo, aí você joga, de novo, parece que não tem fim. É sempre como se fosse a primeira experiência da criança. Tudo que ela faz é como se fosse a primeira. Ela não cansa da vida. Ela não se cansa da vida. Mas a gente também tem que encarar como se fosse o último dia. O pastor Carlinhos Queiroz falou assim, imagina aí na tua cabeça o teu velório. Alguns vão falar, misericórdia, pastor. Imagina que você fosse fazer o teu velório. O que você gostaria que fosse dito ao teu respeito no velório? Como é que você gostaria de ser lembrado? Que tipo de legado que você gostaria de deixar? E mais, quais as pessoas que você gostaria que falasse isso ao teu respeito? Quando a gente faz esse exercício, você começa a pensar no que tem importância na vida. E você pensa também em quem é mais importante para você. E aí você começa a focar. Põe a foca lá, começa a focar. Você foca no que é essencial. Quem é importante para você? O que você quer deixar? Você quer ser lembrado como quem? Como um cara ranzinza, reclamava de tudo, xarope? Ou você quer ser lembrado como um cara que viveu a vida, que era alegre, que desfrutava de tudo, que estava em família, sentava? Como que você quer ser lembrado? Um cara que amava a Bíblia, que amava a palavra, que amava o próximo, que não se curvava às exigências do mundo contemporâneo. Como é que você quer ser lembrado? Vista a tua melhor roupa, vive como se fosse uma festa, com intensidade, com alegria, encara a vida com alegria, amém?
Vamos ficar de pé?